Olá, eu sou Cláudio Orestes Brito Filho, diretor, coordenador de comunicação da CM Paraíba e mais um podcast do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, contando com a presença de doutora Débora Nóbrega Cavalcante, que irá abordar a humanização no Conselho de Saúde. Olá a todos, é um prazer estar aqui em mais um podcast do nosso CRM Paraíba para conversar sobre um assunto que é muito interessante para a gente, que nos atrai bastante, que é a humanização. Que na realidade, doutor Cláudio, né, meu amigo Cláudio, meu amigo pessoal, humanização eu acho um termo não muito apropriado, né, já que nós somos seres humanos, né? A gente poderia pensar mais em humanidades. Eu sempre procuro ver qual seria um tema mais adequado, mas eu lhe confesso que eu não encontrei ainda. Ainda não encontrou que pudesse englobar de forma que eu prática achasse esse tema. mais interessante. Mas vamos falar realmente o tema que é mais utilizado mesmo é o tema humanização, né? Eu gostaria de saber, assim, de como surgiu essa ideia de trazer à tona essa questão como projeto que foi implantado no CRM. Bom, na realidade, tudo começou, né, com uma coisa que mudou muito, mexeu muito com a nossa classe médica, que foi a pandemia da Covid-19. Quando a gente nem falava realmente em projeto de humanização, em programa de humanização, mas nós já tínhamos um programa muito bacana chamado Médicos contra o Coronavírus, onde nossos colegas e amigos, o nosso atual presidente Bruno Leandro e nosso atual tesoureiro Antônio Henriques, começaram a viajaram várias vezes na Paraíba. Eles costumam dizer que deram várias voltas ao mundo, se fosse comparar, né, com a volta, contabilizar isso, teriam dado algumas voltas ao mundo, na tentativa de dar apoio moral aos colegas que estavam na linha de frente da Covid-19. Tanto verificando se eles tinham equipamento de proteção individual, que seria a obrigação do nosso conselho, mas como missão, eles foram como o lado empático mesmo, como ser humano, né, para dar apoio aos colegas. E, infelizmente, a gente tem até o relato de um dos colegas já idoso, que trabalhava na linha de frente, não queria deixar de trabalhar e veio a falecer de Covid-19. Então esse ano foi importante, fundamental, para que eles sentissem a presença do CRM junto deles. Junto dos colegas. E isso aí eu acredito que foi a nossa sementinha do programa de humanização. Paralelo a isso, eu já ocupei a função, como você sabe, né? Eu já fui diretora da Associação Médica Brasileira e presidente da Associação Médica da Paraíba. Quando eu era diretora da Brasileira, nós tínhamos uma coluna numa revista da Associação Médica chamada Médico Sem Jaleco, onde se publicava um texto com o médico com fotos, onde o médico fazendo suas outras atividades, além do jaleco. Tinha essa ideia muito de fazer na Associação Médica da Paraíba, mas a gente não teve oportunidade, por algum motivo ou por outro, a gente não conseguiu fazer. Parada, né, na pandemia, por questões de saúde mesmo, eu tenho asma, não podia estar na linha de frente, eu ficava mais nos bastidores. E a gente teve essa ideia, levou para o grupo, eu faço parte também, né, você me coordena no grupo de comunicação, levei essa ideia para o então presidente Roberto Magliano e para Bruno, que era nosso coordenador de comunicação, e eles abraçaram, para a gente começar a divulgar os colegas nas suas outras especialidades, ou seja, tocando um pandeiro, colecionador, como o senhor coleciona. Mostrar o outro lado, que não é só o profissional. Exatamente. Que vai mais além e, de certa maneira, mostra o médico de uma forma mais humana, em que as pessoas, o público, de uma maneira geral, quebra aquela visão de profissional único e exclusivamente. Exatamente. Temos que respeitar, né? Despe da indumentária de médico. O que ele faz à parte no seu dia a dia. Exatamente. O que é que faz com que ele esteja bem para praticar bem a medicina? Exato. Porque nós sabemos que se nós não estivermos bem, não podemos cuidar de ninguém. E é isso que a gente quer colocar também, mostrar aos próprios colegas a importância do autocuidado. Isso já vai ser um desdobramento desse nosso programa de humanização. Então, nós promovemos também, durante esse período, além daquela questão nós fizemos questão mesmo de divulgar o obituário, a gente pode falar o obituário dos médicos falecidos de Covid como uma homenagem para eles.
discutimos muito como fazer essa homenagem, mas essa homenagem teria que ser como? A gente ia colocar uma parede com espaço para várias plaquinhas e deixar um espaço em branco esperando a plaquinha. Um colega chegou e disse, vamos deixar um espaço. Eu disse, quem vai botar o nome lá? O seu? O meu eu não quero. Então, vamos ver uma maneira. Então, chegamos a um consenso e plantamos uma árvore chamada acácia rosa, que está no jardim do nosso Conselho de Medicina, e ela representa uma homenagem a todos os colegas falecidos durante a pandemia da Covid-19. A ideia com relação à acácia em si, talvez pela capital das acácias ou tem algum outro significado? Por ser ela quando floresce é muito bonita, é uma coisa mais leve, porque eu acho que a morte é uma coisa que a gente tem de certeza na vida. E que ela ainda não floresceu, aí está o nosso plantio, para quem está nos assistindo, né? Inclusive pode observar no YouTube, na íntegra, o áudio desse vídeo, que é importante. Exatamente. Então, temos todo um carinho por essa árvore. Então, ela foi escolhida por ser a acácia, no caso, a amarela, que simboliza a nossa cidade. Então, resolvemos fazer uma acácia rosa, por ser diferente também, e plantamos em homenagem a esses colegas falecidos, né? Na época, o então presidente Dr. João Modesto também participou desse plantio, junto com outros diretores do Conselho. Então, na verdade, doutora Débora, o projeto Humanização, inclusive esse nome, ele é bem representativo do que significa uma ação direta voltada para a humanização. Ele englobou alguns aspectos diretrizes, digamos assim. Uma diretriz foi em relação aos médicos que, infelizmente, perderam a vida durante a pandemia. E quais são outras ações que foram desenvolvidas também? Nós promovemos oficina de pintura, onde um colega nosso médico, o Dr. Marcelo Braga, ele nos ensina, eu fui aluna dele também, sou aluna, você novamente, nos ensina a pintar. Nós conseguimos reunir geralmente 10 colegas para pintar durante um dia inteiro, uma oficina de pintura. Nós fizemos um curso de desenho, também com o Dr. Marcelo Braga, que é ginecologista e obstetra, um excelente, um artista, ele um colecionador de arte sacra. E nesse dia do nosso primeiro curso de pintura, nossa primeira oficina de pintura, para nossa surpresa, uma colega médica pediatra que tinha estado muito grave na UTI, ela não consegue se comunicar assim muito bem, ela já teve que se aposentar, né, tá afastada do trabalho, mas ela conseguiu pintar. Então, tudo isso valeu aquele esforço grande, porque nós sabemos que o nosso conselho, para que quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo saber, nós somos uma autarquia federal e todo esse investimento que a gente faz é dos nossos próprios recursos, não é recurso do conselho. É bom que isso frise que nosso conselho Claro, não investe nisso. Quem investe somos nós mesmos. A parte pelos próprios participantes do projeto. É interessante ver que a medicina é uma arte, né? E vocês estão promovendo o quê? A arte, de alguma forma. E tem até uma frase muito conhecida que diz que o médico que só sabe medicina não sabe nem medicina, e precisa ter um conhecimento mais amplo. E a gente mostra esse lado mais amplo do médico, inclusive com o intuito de participar de uma atividade dessa fantástica. E eu tive a oportunidade, doutora Débora, de avaliar os quadros que esses participantes pintaram. São algumas revelações de artistas naturais, que de outra forma não teria acesso a essa participação tão intensa no conhecimento de uma arte que a gente não é pertinente à prática. Exatamente. A didática de Marcelo é muito interessante. Gente que nunca pegou numa espátula consegue pintar. E o melhor disso tudo é que a gente sai com a alma leve. Então, o nosso objetivo, além de mostrar à sociedade o nosso outro lado, é fazer o bem ao colega, sim. Nós também, além desse curso de pintura, da oficina de pintura, né, estamos nesse ano na 3ª oficina de pintura com o Dr. Marcelo Braga. Também publicizamos os médicos que têm seus filhos médicos, as mães com os filhos, e também os pais
com os filhos, né? Tanto as médicas e os médicos. Outra coisa Na também... verdade, a gente, de certa maneira, educa pelo exemplo. E Exatamente. cada médico, na verdade, é exemplo para os filhos, para os parentes próximos, às vezes, né? Tem tio, sobrinho, que são médicos, e isso é uma iniciativa fantástica. Pois é, eu acho que isso aí humaniza, como você falou, mostra mais o lado humano. E o nosso querido, assim, posso dizer, nosso xodó, né? É o projeto, o programa mesmo, Médico e Sem Jaleco, onde nós divulgamos nas nossas redes sociais as fotografias, como a gente já mostrou anteriormente, já comentou anteriormente, as fotografias dos médicos praticando seus hobbies. E com a frase dizendo o que é que aquele hobby significa Sim, para da ele. pessoa. Com que objetivo? O objetivo de mostrar à sociedade, mostrar às pessoas que o nosso lado humano e também para estimular outros colegas. Sem dúvida. E nessa linha, tem mais alguma perspectiva de inovação nessa área? Sim, você sabe que eu sonho sempre alto, né? Eu não gosto de... eu não consigo ficar parada, né? Sou meio inquieta. Eu tenho um sonho, sim, Cláudio, de fazer um show, um grande show, com os médicos tocando. Nós temos muitos cantores bons. Até nosso presidente é cantor, nosso ex-presidente toca também, Eu sempre curto nosso as secretário. publicações dele, Pois porque é. é um talento que, assim, é impressionante, assim, como ele não explorou mais. Mas está faltando, acho que um A música empurrãozinho. brasileira perdeu um potencial gigante, A né? gente não pode dizer que perdeu, porque ele é muito novo ainda, né? Ainda dá Quem tempo. sabe? Temos também nosso primeiro secretário, doutor Clécio, também toca violão, Sim, entre outros, vários colegas, se eu for citar exato. aqui, vão ter ciúme de mim, porque eu não citei, não é? Então é muito importante a gente mostrar isso, faz um bem à alma. E se a gente está com a alma boa, a gente consegue tratar. Transmitir, Porque com eu acho que um certeza. sorriso para o paciente, olhar no olho, já é o primeiro passo para a gente conseguir a adesão dele ao tratamento. Doutora Neto, e também quebra aquela imagem que a população tem em relação ao médico. Vai além, vai no seu dia a dia, vai na sua área de lazer, para identificar nele uma pessoa que não é só aquela profissional fechado em si. A pessoa tem acesso a uma coisa que vai além do médico que está ali na frente e dispõe a ser apresentado de outra forma. Exatamente. E temos colegas, por incrível que pareça, que são grandes atletas, grandes músicos, mas não querem mostrar a sua arte, ficam meio tímidos. Tímidos. Já outros dizem, eu faço questão e quer sair 2, 3 vezes, mas a gente tem Tem que ter a gente um tem um limite. compromisso de só publicar depois de 2 anos, que já publicou aquela vez. Essa questão da publicação, como eu já falei, que a gente falou dos pais e mães, isso aí gerou foi muito carinhoso, sabe? A receptividade foi muito grande, os filhos orgulhosos dos pais e vice-versa. Exato. A gente também tem outras ideias que eu não quero falar aqui agora, porque eu acho que acredito que teria outra oportunidade para conversar melhor, mas esse show é o meu primeiro sonho. Se vai ser em comemoração de Natal, comemoração de Carnaval, de Semana Santa, de que época vai ser, não sei. Mas que a gente sonha em fazer isso, a gente sonha, porque eu acho que é muito interessante. E é importante dizer digamos também... assim, o The Voice que se cuide. E o importante dizer também que se a gente não se cuida, como é que a gente vai cuidar do outro? É importante, muito importante, eu sempre digo isso aos alunos. Parafraseando aquela história do avião, né? Copiando a história do avião, que se a cabine despressurizar, as máscaras vão cair, a gente primeiro tem que colocar na gente para depois colocar no outro. Então, a gente primeiro tem que se cuidar para depois se propor a cuidar de um paciente. Então, é muito importante isso. E o trabalho ele tem uma questão impactante, que é a qualidade de vida do médico. E a opção dele, de alguma forma, extravasar o seu estresse, a sua carga de trabalho, principalmente o médico que trabalha com a parte mental. Então, uma dedicação a um hobby, ele é fundamental para que ele tenha para si um tempo próprio dele. Exatamente. Quando a gente está praticando aquele hobby, a gente sai do mundo, né? Se desliga e isso faz muito bem. E é importante a gente se respeitar e respeitar o nosso corpo. Exato. Nas aulas, voltando um pouquinho à educação médica, né?
o CRM vai às universidades conversar com os alunos do primeiro ano e também dos que estão saindo, e sempre que a gente tem a oportunidade de participar, a gente sempre diz, é muito importante trabalhar, é muito importante ganhar dinheiro, mas mais importante ainda é a gente estar bem. E a gente estando bem, tudo vem. Tudo flui, tudo acontece. Então, primeira coisa é se cuidar, alto astral. É outra ideia nossa, Cláudio, é ver como a gente vai conseguir congregar esses colegas. A gente já tem meio que uma escuta informal para aqueles que estão precisando de ajuda, porque a gente tem que ser humilde e pedir ajuda quando não está bem. Exato. E, infelizmente, a gente vê em algumas áreas, assim, muitos médicos com questões mentais. E é, inclusive, um projeto do CRM Paraíba avaliar esse aspecto para dar uma assistência maior. Mas, porém, eu acredito que esse projeto seu, ele já, de alguma forma, ele já tende a tirar o médico, a dar a ele, tirar o médico dessa condição e dar a ele algum subsídio para que ele possa extravasar o que ele tem guardado dentro de si. Exatamente. E a gente compilou todo esse nosso trabalho do Médico Sem Jaleco, da humanização, como você bem falou no começo, é o título do livro, onde nós compilamos todo esse trabalho e foi publicado e está na forma de e-book no site do CRM. Então, qualquer pessoa pode acessar livro, baixar. Exatamente, ver seu médico lá praticando seu hobby, o seu médico com o filho, com a filha. Né? Tem hobbies que as pessoas nem imaginam que as pessoas gostem, curtem. E aí você começa a despertar também uma empatia com aquelas pessoas que têm identificação com os mesmos hobbies, né? Exatamente. É muito interessante, é gratificante demais esse trabalho. De uma certa maneira, isso tem contribuído para uma alteração da visão dos médicos, de uma maneira geral. Você consegue perceber isso no público e no próprio público médico? Sim, é muito curioso, Cláudia. Às vezes eu chego no hospital e um residente olha para mim e faz: professora, eu nem tenho hobby. Já olha para mim já dizendo, se sentindo culpado por não ter o hobby. Importante também dizer que esse nosso e-book, o livro físico, já foi distribuído com colegas de alguns países da Europa e da América Latina. E inclusive até da Austrália, mas o e-book eu já distribuí para os colegas de várias partes do mundo, aqueles que a gente tem amizade. E também esse projeto ele ganhou um prêmio, não foi? Em relação ao destaque que ele fez, a diferença que ele fez entre os CRMs e, de uma maneira geral, até para o aspecto médico em si, de ver o médico de forma diferente. Exatamente. Também nós tivemos o reconhecimento do Senado, o reconhecimento da Assembleia Legislativa. Excelente. Nós trabalhamos, né, na linha, nos bastidores, os meninos contra o coronavírus e a gente em outras ações. Nós fomos reconhecidos também pela Assembleia Legislativa e recebemos um diploma. Isso aí nos move. Exato. É motivacional, né? Para quem faz. Doutora Débora, assim, de uma maneira geral, qual a síntese que a senhora faz desse trabalho sobre um aspecto prático tanto para o CRM como para os médicos? Olha, para os colegas é um chamado de alerta muitas vezes, não só esse lado lúdico de mostrar o seu hobby, de se mostrar mesmo que a gente gosta de mostrar o que fez, a sua arte, mas chamar a atenção daqueles outros que ainda não buscam praticar uma coisa que lhe dê prazer além da medicina. Porque estudar é muito bom, tratar os pacientes é muito bom, mas eu acho que só isso não vai nos deixar tão bem a ponto de cuidar melhor dos nossos pacientes. Então, e para mim é um grande prazer. Bom, só temos a agradecer a sua explanação fantástica e o projeto em si, que de fato é modificador. A senhora tem alguma mensagem para deixar para nossos ouvintes? Para as pessoas que não são médicas, que acessem o nosso portal, né, o CRM Paraíba, e para acessar o e-book. Para os colegas que estão me devendo as fotos e as frases, é um recado, é um chamado de atenção aqui no podcast, e dizer da minha satisfação, do meu orgulho muito grande de pertencer à diretoria do Conselho Regional de Medicina da Paraíba na função de segunda vice-presidente e coordenando esse programa que é meu xodó, eu adoro esse programa.
Muito obrigado e nos encontramos no próximo podcast.